Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo mais uma edição aqui do podcast Filhos do Todo, com mais uma exposição aqui de um tema que algumas pessoas perguntaram bastante na descrição, que é como conseguir algo na realidade que eu estou vivendo hoje através da minha escrita. Será que tem uma vibração específica quando você escreve algo, quando você quer materializar algo diferente para que você tenha ali um exercício diário? Então, hoje eu vou colocar algumas possibilidades para que você reflita. Porque muitas vezes aquilo que você está escrevendo entrou para um trivial, né? Hoje em dia as pessoas mal escrevem de forma a próprio punho. Hoje em dia se digitaliza, né, as coisas, tudo no digital, então você tecla muito, né? Existem pessoas que já até estão desaprendendo a escrever de próprio punho, né? Então é importante que a gente fale sobre isso num nível frequencial, nível de energia, tá? Lógico que é muito interessante a questão de digitar, também tem uma energia ali, tá? E é fundamental para, por exemplo, livros e tudo mais, né? Mas eu estou falando no aspecto frequencial, aquilo que você escreve muitas vezes e aquilo que você também pode escrever de próprio punho. São possibilidades bem interessantes. Então fica até o final, deixa o teu like, inscreva-se, toca no sininho, coloca aqui nos comentários as palavras que você gosta. Por onde que chegou esse vídeo, né? Você já estava inscrito aqui no canal? Alguém te recomendou? Então escreve aqui, é um caminho interessante. E dê alguns cliques aí. Se é a sua primeira vez aqui, clica no inscreva-se, toca no sininho, deixa o teu like, compartilha. Já é inscrito, então? Só curtir, compartilhar e escrever os comentários. Você viu o que eu estou falando aqui sobre escrever, sobre vibrar? Muitas pessoas utilizam o caderno da gratidão de forma diária. Tem outras pessoas que pensam em utilizar de forma mensal dentro de uma vibração, de ir atrás daquilo e já estar certo que aquilo é realidade. As duas possibilidades são super interessantes. Vai depender como é que você vai se adaptar, né? E existem alguns mecanismos que potencializam essa frequência, esse exercício diário que uma pessoa pode ter, ou esse exercício estabelecido, por exemplo, uma vez por mês. Eu realizo esse mensal, acho legal, mas realizo minhas práticas também diárias. E aí, com chaves interessantes para que você possa destravar alguns sentimentos, algumas vibrações e começar a vibrar naquilo que é interessante. Mas eu trabalho de forma muitas vezes burocrática, algumas pessoas podem dizer. Ali, quando você está escrevendo, você está na sua persona de trabalho. Você não coloca sentimento muitas vezes ali. Você não coloca intenção, você está repetindo, lógico que palavras o tempo todo entrando na sua mente vão exercer alguma influência. Por isso que é importante que você direcione depois algo com mais energia na tua vida, com mais foco e determinação dentro de um processo universalista, um processo de atrair uma realidade. O que nós vemos hoje é que as pessoas se comunicam muito através da escrita nas redes sociais. E muitas vezes trazendo um comentário, uma crítica, né? Ou até mesmo xingando alguém ali. Ela está escrevendo. Enquanto ela escreve, vem uma vibração ali. Essa vibração foi jogada para o universo. E quando você joga algo para o universo, você propagou. Uma situação que seja negativa, se absorve daquilo e você contribuiu. Mas eu só queria criticar o fulano. Você criticou o fulano e usou sua energia para que outras coisas negativas acontecessem. Esse é um ponto que em vários estudos é colocado para que a gente reflita. E o positivo também. Então, positividade contribui com causas nobres.
Muitas vezes no silêncio do seu quarto você está vibrando uma positividade, elevando os seus pensamentos, apenas pelo fator de melhorar a energia. Essa sua energia está contribuindo com o mundo, está contribuindo com todos os seres que estão voltados para a melhoria do nosso planeta. Então, a exteriorização de energia, o pensamento positivo, a escrita positiva também está voltado para tudo isso. Então, quando você escreve algo, por exemplo, uma pessoa que escreve um livro, ela eternizou um conhecimento. Aquele conhecimento vai estar circulando. Existem diversos livros que foram tirados de circulação, mas continuam rodando de mão em mão. Porque o conhecimento foi eternizado ali. Existem livros que têm várias edições, mas alguém colocou a sua energia em forma de escrita e aquela escrita está ajudando, abrindo caminhos e às vezes também está trancando. É uma ferramenta neutra. Agora, dentro da sua realidade, muitas vezes pode parecer que você não gosta de fazer isso, não gosta de escrever, mas quando a gente escreve, principalmente algumas palavras, um campo de possibilidades começa a se abrir. E para que esse campo de possibilidades possa se abrir, é muito interessante que tenhamos vocabulário positivo, que tenhamos abertura de possibilidades dentro de uma positividade. Quando uma entidade espiritual, um mentor espiritual vem conversar, muitas vezes você vai sentir uma frequência no tom de voz, nas palavras que são expressas, que vão remeter ao tipo de objetivo que aquela entidade, que aquele mentor está envolvido. Por exemplo, você vai conectar com uma linha de sábios hindus. Eles vão ter, muitas vezes, poucas palavras, mas palavras assertivas e reflexivas, que vão fazer você ficar muito tempo ponderando sobre aquilo. Isso é fato, já aconteceu comigo e até hoje eu reflito sobre as poucas palavras que eu ouvi, mas muito pontuais. Você vai conversar com um espírito da linha dos pretos velhos, as palavras são muitas vezes suaves, acolhedoras. É como se você estivesse frente a frente com um psicólogo espiritual. E você vai sentir o acolhimento que vem daquelas palavras, daquela energia. E muitas vezes uma pessoa vai psicografar através da influência de um espírito como esse. Então, quando a gente vê, por exemplo, um livro psicografado, ou um livro que muitas vezes fala de um tema, e que foi também algo que foi inspirado por um mestre, por um mentor, por um guia espiritual, existe uma característica naquela escrita que difere das outras, né? Até o vocabulário que é intuído, a forma de conexão na escrita, ela vem muito representada por isso. Então, quando você está escrevendo, muitas vezes, na internet, quando todas as pessoas estão escrevendo, a depender do objetivo e da intenção que você está ali, você pode estar se ligando a entidades que querem ver o tumulto e estarem soprando coisas para que o tumulto seja realizado, ou você pode estar entrando em conexão com egrégoras, que aí tem algo zelando ali. Egregorem, zelar, velar, proteger. Você tem ali um grupo de seres que sabem que você tem uma intenção e que sim, vão aproveitar daquilo que você tem como conhecimento, aquilo que você tem como intenção, energia, e vão te auxiliar a ter mais, vão te inspirar e muitas vezes vão canalizar para que uma causa específica seja realizada. Então, qual é o paralelo disso tudo? A escrita, ela foi responsável por todos nós estarmos até
aqui esse momento conversando. O poder da escrita em vários idiomas conectou a humanidade. Isso tem símbolos envolvidos, tem intenção, tem energia, tanto que a humanidade cresceu e está onde está por conta de vários livros, que nós temos aqui vários livros. Esses livros foram escritos. Na antiguidade, bem na antiguidade, era à mão, onde tinha a energia da pessoa e possivelmente muitas canalizações, mesmo em livros técnicos. Por quê? Porque há uma interconexão entre o plano material e o plano espiritual. Então, o ato de escrever é algo a que todos nós devemos prestar atenção. É algo que pode ser super abençoado ou algo que pode gerar um grande problema. Tratados de paz vieram através de canetas. Guerras também. Quando você abre possibilidades para largas expansões, vem através de uma escrita, de uma comunicação, e o contrário também. Então, olha o poder que nós temos em mãos, a ferramenta que muitas vezes não é bem utilizada, mas que a partir de hoje podemos começar a canalizar aqui, você que está aqui junto, para uma finalidade bacana. Qual foi a última vez, você tem alguma lembrança, qual foi a última vez que você pegou um caderno e fez algo à mão? Tem muita gente, quando vai para uma aula, gosta de tomar nota, né, escrevendo. Mas, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas que levam lá seu notebook, ou até escrevem no celular, ou gravam, e depois tomam nota num computador, né? Mas é interessante a gente fazer esse balanço. Qual foi a última vez que escreveu de próprio punho? Por quê? Porque você colocou uma energia ali, né, em relação a algo. E quando é colocada a energia, o poder ali de concretização é muito grande. Um experimento simples, hein? Escolhe uma palavra e hoje mesmo, você pega uma folha em branco e só uma palavra que você vai escolher pode refletir algo super positivo na sua vida. Só naquela folha, escreva aquela palavra várias vezes, até chegar ao final da folha. E depois você apenas lê. Você vai guardar essa folha, porque é um exercício muito positivo, e você vai manter aquela folha guardada. E aí é o grande X da questão, hein? Essa folha vai ser, para você, o teu amuleto, entre aspas. Amuleto da positividade. A âncora que você precisa no momento de dificuldade. Quando você escreveu, você vai estar nutrido de super pensamentos positivos, está aqui nessa frequência, nessa ideia. O momento que aparecer uma leve dificuldade, é a hora que você vai virar uma chave, vai pegar essa folha, vai ler e vai se conectar com o sentimento novamente de positividade. Isso vai fazer com que aquele momento impactante suma de uma vez? Pode ser que não. Mas isso vai criar mecanismos dentro da sua realidade de sutilização, porque você inunda o seu ser com algo muito interessante em momentos de extrema frustração. As frustrações sempre terão, então, a possibilidade de uma conexão com o ensinamento, através da escrita, através daquilo que você materializa com os seus próprios punhos, ou às vezes você vai falar no momento que você não pode escrever e depois você escreve. O ponto é, quando uma ideia vem, a primeira coisa que os professores, os mestres, os espiritualistas, os mentores espirituais recomendam é que você escreva. E quando a gente não faz isso, pelo menos comigo, bate um arrependimento depois, porque às vezes vem um insight tão bacana, algo tão legal, e eu acredito que depois eu vou conseguir lembrar, e não lembra, não vem com aquela exatidão. Então, o que é legal?
Ah, eu não consigo, eu tô dirigindo aqui. Sei lá, arrasta um áudio num grupo seu e fala aquilo. Fala para pelo menos você depois colocar e tomar nota. Quando você estiver num lugar apropriado, que você pode, né, mexer, escrever, você escreve. Ah, mas eu estou num lugar aqui que não, eu não posso tomar nota. Escreve, tá parado, tá num lugar, tá numa fila. Escreve, não precisa verbalizar ali. Escreve para depois você, com calma, começar a ligar os pontos, começar a ligar as ideias, né? Funciona muito bem para que haja uma reversão de algum padrão. E isso nós temos aqui como base na sociedade. Toda cultura hoje em dia que você acessa, ela tem um livro, que é um livro base, né? Exceto algumas tradições orais, né? Mas vamos colocar aqui o que a gente enxerga no Ocidente: Bíblia, nós temos no Oriente os Vedas, o Bhagavad Gita, tem o Corão, Torá, tem livros das tradições iniciáticas. São livros. E a comunidade estuda esses livros que vieram através de inspirações de forças maiores, de mestres, do Criador, como você quiser colocar na nomenclatura, mas ele foi escrito por mãos humanas que exercitaram aquele poder e eternizaram aquela informação, e até hoje as pessoas se baseiam nisso. Então, olha a importância que hoje nós temos que colocar uma certa atenção naquilo que você escreve. Todos os dias nós temos oportunidade de fazer isso, então. Agora, tem gente que também escreve aquilo que não quer, né? Escreve aquilo que traz frustrações, aquilo que não está dando certo. Eu prefiro fazer o seguinte: entender aquilo que está me trazendo uma certa revolta, ou então uma frustração, entender e transmutar isso através da escrita. Escrever aquilo que é abençoado para mim, aquilo que é o ideal, e vibrar naquilo. O maior mecanismo para mim, a maior ferramenta da transmutação através da escrita é justamente não escrever o que me frustra. É entender o que me frustra, e quando eu for eternizar algo através da escrita, colocar aquilo que é positivo. Ah, mas eu vou queimar depois. Exercita, quando você for entrar em contato com o elemento, que tudo seja positivo, para que aquilo que for levado ao universo seja positivo, mesmo quando você queima. Porque o fogo também é um elemento que auxilia você a entrar em conexão com vigor, também com realização. Você pode queimar a negatividade? Claro que pode. Mas exercita escrever positividade na sua vida. Cocriação da sua realidade. Caderno simples, hein? Pega um caderno simples. Tem duas opções aqui interessantes. Vê a que mais se encaixa com você e você pode também fazer as duas juntas. A primeira é: você tem um caderno diário, onde todos os dias você escreve a sua gratidão no presente, né? Então, assim, hoje você acordou, de repente, com um sentimento. Escreve ali, se você tem gratidão por isso. Ah, você teve uma projeção astral. Escreve ali o que você teve de ensinamento. Mas escreve agradecendo pelo que você recebeu. Ah, mas foi um negócio que foi meio pesado para mim. Então agradeça pelo motivo de você ter retornado com essa lembrança e com o ensinamento de algo, para que você tenha uma conduta numa linha oposta daquilo que te incomodou. Às vezes a gente sai do corpo e não vai para lugares agradáveis, mas foi para contribuir com alguma causa.
Um ensinamento vai chegar através disso. E quando chega o ensinamento, você pode colocar isso como um relato projetivo, muitas vezes eu vou ter algum relato projetivo aqui, de uma situação que possa servir para outras pessoas. Então a escrita vai ter esse poder. Esse caderno vai ser o seu caderno diário. Você pode escrever lá tudo que você, né, tem como idealização de gratidão naquele dia e vibrar. Vibra naquilo, só naquilo. Por quê? Porque a predominância daquilo que você está vibrando é dentro da gratidão. Ah, mas vai ter um obstáculo ou outro? Claro. Você pega trânsito, não pega? Nós estamos à mercê disso. Mas a predominância que vai estar ao teu redor vai ser de gratidão. Isso é inegável. E tem um outro caderno que você pode pegar e ser um caderno do teu mês. Você vai escrever uma folha por mês ali. Tudo que você visualiza realizado no seu mês. Você vai estar inserido naquilo. Tudo que você visualiza para o seu mês está ali. Escreve tudo, 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 tudo. E deixa de lá. Não mexe mais naquele caderno. Vai fazer. Vai atuar. Claro, nós estamos falando de mês a mês. Então, aquele caderno, você vai escrever coisas que você acredita que dentro de um mês sejam muito possíveis, alcançáveis e que você vai alcançar, que você está inserido nisso. Então, no mês seguinte, a mesma coisa e assim por diante. Vão ser 12 páginas por ano nesse caderno. Vai durar, hein? E o bom dele é que é o seguinte: terminou o mês, você vai lá para o fim do caderno e faz um balanço. O que você conseguiu? Olha, consegui. E aí você tem um momento de conquista, né? Celebra aquilo, põe uma música que você gosta, eleva os seus pensamentos a uma força maior e todo fim do mês agradece pelas conquistas que você teve ali, que você já escreveu. Teve algo aqui que não foi alcançado. Você continua inserido naquilo, continua trabalhando naquilo. E aí tem um outro mês ainda. Você realizou coisas maravilhosas. Para que você vai focar naquilo que você escreveu que ainda você não enxerga como acontecido, né? Como ocorrido? Está acontecendo. Está vibrando. Tem um mecanismo muito eficiente para você colocar na sua escrita que faz com que você potencialize tudo que você está escrevendo, que é o eu sou, que é super poderoso. Então você pode começar: eu sou feliz e grato por, eu sou a manifestação hoje, eu sou a inserção nessa realidade de. E aí você escreve tudo. As suas metas no presente, com gratidão, o seu estado de saúde no presente, com gratidão por já estar vivendo aquilo, a quantidade de dinheiro que você visualiza que é maravilhoso para você aqui, tudo envolvendo você. Terceiros realizarão o próprio caderno. Livre-arbítrio. Tem muita gente que escreve ali, botando o nome de terceiros ali. Não. Coloque que as melhores energias estejam ao redor, das melhores possibilidades para as pessoas que você quer ver bem. Para todos. Que as melhores possibilidades. Não roteiriza a vida dos outros, não. Se você estiver numa frequência muito bacana, essas pessoas estarão presentes de forma natural. Então, eu sou, lembra? É a tua realidade, você expande consecutivamente, você traz benfeitorias ao redor. Ao contrário, se você escreve ali objetivos que envolvem ações de terceiros, você está emanando algo ali que não é de acordo com, às vezes, as coisas que as pessoas escolheram. Tem que ter cuidado com isso. Tá ok? Estamos combinados? Porque aquilo que vai é aquilo que volta. E aí existe um grande mecanismo que eu falei do eu sou, a idealização, a vibração, a proporção de tudo aquilo. E quando você
finalizar, você escreve o seu nome e eu sou o plano realizado. E no começo, você também pode começar, eu sou o plano realizado de. Escreve tudo e no final o seu nome, a data, a vibração que está ali e eu sou o plano realizado. Eu sou o plano realizado é muito interessante, por quê? Porque já está realizado. A vibração do presente, o realizado. E é claro que para ser realizado, precisa ser realizável. Né? Vamos falar com coisas possíveis dentro de uma proporção humana. Entende? Tudo é possível aquele que crê? Sim, mas nós estamos falando de um livre-arbítrio dentro do nosso planeta. Certo? Não adianta hoje eu, Farrell, aqui, querer ter 2 metros de altura, porque eu não vou ter. A minha realidade não vai permitir que eu tenha 2 metros de altura hoje, e eu nem quero. Mas tem gente que pode pensar em fazer isso, dentro daquilo que está tá dentro do seu círculo, entendeu? Vibra no possível, no alcançável. Existem tantas coisas que são alcançáveis, tantas situações que são alcançáveis, que seria muito interessante vibrar nessas situações, né? Quando a gente vibra numa situação específica, num estado que você quer alcançar, todo o restante fica mais compatível, né? Às vezes as pessoas pensam em carro, né, em casa, que é material, é legal, porque a gente vive no plano material, mas quando a pessoa pensa o seguinte, que ela tem possibilidades para escolher aquilo que é maravilhoso e próspero, o campo se aumenta, né? Aumenta muito, amplia muito. Então, vamos refletir sobre isso. E eu estive muitos anos refletindo sobre isso. Às vezes você coloca na tua mente, assim, eu falo dessas questões materiais, muitas pessoas estão muito presas à questão da moradia e à questão do veículo, né? Até de roupas e tudo mais. Que sim, faz parte do jogo, tá, pessoal? Faz parte. Quando você vai escrever, você pode escrever, pode descrever isso. Só que olha a amplitude que eu estou colocando aqui. Se você começar a vibrar em ter um poder de escolha amplo, tudo aquilo que vem dentro de uma prosperidade, vem dentro de uma amplitude. Então, se você, veio na minha mente um modelo de carro, tá? Eu posso. Eu estou vibrando nisso, eu tenho possibilidades, o universo me abençoou com prosperidade. Você pode escolher aquele carro. Se vier daqui a pouco uma outra ideia, você está com amplitude. Você cresceu ali na prosperidade. Fica bem mais amplo do que você ter uma ideia fixa, às vezes, sobre um elemento, que também é legal ter uma ideia sobre algo que você quer alcançar. Mas quando você se abre para amplas possibilidades, o teu poder de escolha ele fica muito melhor, né? Para que você possa ter liberdade consciencial. Esse que é o ponto. Se você vibra em saúde, você vibra em saúde em todos os aspectos, o seu campo todo. Quando a pessoa vibra em algo que não está legal na saúde dela e ela fica vibrando naquilo que não está legal, ela está colocando atenção naquela questão que está causando a dor. E aí, ela vai sempre estar ligada àquela dor. Quando a pessoa vibra que todo o campo dela está bacana, que ela é abundantemente rica, saudável e bem-sucedida, que o universo está sempre conspirando em seu favor, que a inteligência infinita tem uma ligação ali com aquela realidade, que tudo que ela fala, que ela pensa, que ela sente, tem uma ligação com o todo, tem um propósito de evolução, a gente começa a pisar num outro terreno, né? Um terreno fértil, um terreno interessante, de amplas possibilidades. Tem até uma história que é curiosa, de um livro que eu li, que envolvia o processo magístico da lei da atração. Porque a lei da atração ela é um processo magístico, se a gente for ver. O livro do Arsênio Hipólito.
que inclusive viria no podcast, mas acabou fazendo a passagem, né? Ele desencarnou faz pouco tempo. A gente conversou um pouco antes da passagem dele. E ele até estava bem feliz, né, pelo convite, mas já estava com alguns sinais, né, de fragilidade na saúde. Também já tinha uma idade avançada, fez muito, né, pelo tema. E dentro desse livro tem uma história interessante que é sobre esse lance da lei da atração e a magia que está envolvida, né? O processo magístico que está ali, que também vem através da escrita. A magia escrita, o ponto riscado, a materialização de algo. E ele escreveu o seguinte ali, que ele sempre, no momento da vida dele, apreciou o carro que o sogro tinha. E esse carro que o sogro tinha era muito bonito e ele visualizava aquele carro na garagem dele. Ele só visualizava o carro do sogro, o modelo na garagem dele. Olha só como ele jogou a informação, mas ele não foi específico o suficiente, mas também naquele momento não vibrou em ter amplas possibilidades para que ele pudesse ir atrás e adquirir o carro, vamos dizer. Um belo dia o carro do sogro teve um problema e ele pediu realmente para deixar na garagem. Aquele carro não era dele, mas estava na garagem dele, entende? Então olha como é que é o mecanismo também, muitas vezes, da atração. Às vezes uma pessoa, ela acorda e fala, bem que hoje eu poderia não ir trabalhar, ou bem que tal dia eu poderia não trabalhar. Ela jogou uma informação, às vezes acontece alguma coisa que não é boa, para aquela pessoa não ir trabalhar. Entendem como tem uma complexidade nisso? Às vezes a pessoa jogou a informação que não gostaria de trabalhar tal dia, porque ela queria, sei lá, ficar tranquila, mas ela só jogou essa informação que o trabalho, ela não queria ir para o trabalho aquele dia, e acontece um infortúnio para ela realmente não ir ao trabalho. Então é muito importante a gente trabalhar em frequência vibracional com essa amplitude consciencial, né? Que tudo de melhor aconteça, que os caminhos se abram, que as possibilidades estejam amplas. Quando eu vibrar positividade para alguém, que as melhores energias circulem essa pessoa, que haja de melhor para a vida dela, se materialize. Eu posso escrever sobre a minha realidade e pontuar isso na minha escrita, né? Que as pessoas que estão ao meu redor tenham as melhores energias e que tudo de melhor para o momento delas aconteça, sem ser específico. Não seja específico em relação à vida dos outros, porque somente o próximo sabe aquilo que é interessante para o momento dele. Quando a gente potencializa isso, o exercício começa a ficar muito interessante mesmo. Qual é a tua vivência em relação a isso? Já teve alguma experiência sobre isso? Escreve aqui nos comentários. Não precisa escrever os seus projetos, não, tá? Isso é coisa sua. Mas uma frase que é muito conectiva e que vai unir todos nessa egrégora é: eu sou o plano realizado. Eu sou o plano realizado. E cada um sabe qual é o plano realizado que está vibrando. Mas é muito interessante para a gente fortalecer aqui essa comunidade, essa egrégora, que haja essa sintonia de conexões. E aí, o que é importante? O conteúdo foi interessante para você? A melhor maneira da pessoa poder ter uma absorção e aplicação não é você vibrando por ela, é você envia esse vídeo para essas pessoas, porque essa pessoa pode entender alguns mecanismos e aplicar também o eu sou o plano realizado, vibrar nos exercícios propostos aqui, para que haja uma expansão também da própria realidade. Essa é uma maneira muito interessante. Quando você tem um material que serviu, você coloca à disposição, a pessoa faz a leitura dela. E aqui você teve a sua leitura, você vai pesquisar ainda, você vai ampliar, né? Você vai beber aqui
de algumas fontes, que eu tenho outros vídeos aqui falando sobre isso, inclusive esse fará parte da playlist Farrell Molina, que está aqui. Nós temos as playlists das lives também. Mas assista todos os vídeos aqui das playlists para que você tenha informações suficientes, para que você integre na sua realidade e tenha a sua própria percepção, né? Escreva o seu próprio livro da vida. O ponto é esse. Por falar em escrita, né? Por falar em biografia, quando a gente tem uma biografia, supõe-se o quê? Que ali trate da sua realidade. A sua realidade é essa? Você está focando na sua realidade. Não é egoísmo ter os seus próprios objetivos. Não é egoísmo querer evoluir. Não é egoísmo você parar de fazer tudo pelos outros e fazer um pouco para si. Porque fazendo para si também, melhorando, evoluindo, aplicando, você tem energia para contribuir com o próximo. Tem energia para dar uma palavra amiga. Se você cai, como é que você vai ajudar o próximo? Então pense nisso. Na sua biografia tem a amplitude das questões que você enxerga como abundância, como prosperidade. O teu nome está ali muitas vezes, ou você está fazendo parte da biografia de outra pessoa. Entende? É importante. Se a biografia é sua, o seu nome tem que estar mais citado ali. Até porque quando você ama a si, você consegue nutrir mais amor pelo próximo. Esse é um ensinamento, né? Temos em várias religiões. Religare, reconecta com a força superior, com a essência. Transcreve isso. Mas aí as pessoas que não sabem escrever, pode ter esse comentário, já pensei sobre isso. As pessoas que não sabem escrever, elas vão vibrar através das palavras. Elas vão vibrar através da intenção. E, se possível, procure aprender a escrever. Sempre é tempo. Procure aprender a ler. Sempre é tempo. As pessoas que têm deficiência visual, elas procuram o braille. Sempre é tempo. Sempre há tempo. A gente nunca está velho demais para alguma coisa. Tudo é adaptável. Basta você querer ir atrás e entrar naquele círculo do realizável, do possível na sua jornada. Se você hoje tem vou dar um exemplo aqui, a pretensão, né? Acha que é muito para você, até usa esse termo pretensão, de ser um atleta, obviamente que você precisa começar devagar. Você quer levantar peso? Vai colocar 60 quilos de cada lado no supino para levantar a primeira vez? Não. Isso não é algo inteligente. Então você vai colocar que seja 1 quilo cada lado, mas você começou. Você não começa numa arte marcial com a faixa preta na cintura, mas se você começar, você vai um dia, possivelmente, receber uma faixa preta, não por status, porque você concluiu etapas. E a mesma coisa lá com o negócio do supino. Não importa o peso, não importa a graduação que você teve, importa o que você refletiu na sua realidade. O que isso te tornou um ser humano melhor, tanto na saúde, quanto na consciência, e quanto nos frutos que você vai começar a colher. E quando você colhe, se você tem muitos frutos, você pode distribuir, você pode compartilhar, porque assim você nutre também outras pessoas. Mas para isso, alguns bloqueios precisam ser realmente trabalhados e superados. Então, que tal começar hoje pelo exercício da escrita? Escrever essas palavras. Quando você escreve isso, muitas coisas desbloqueiam. Muitas portas começam a se abrir. E de uma forma interessante, a realidade começa a ficar mais sutil, mais alegre. Você começa a ter mais motivação.
a sua saúde começa a dar um upgrade, até o brilho nos seus olhos começa a ser diferente. Só pelo fato de escrever com positividade, de utilizar essa chave do eu sou o plano realizado, de vibrar positivo, de entender que a realidade do outro cabe a ele direcionar dentro de ferramentas positivas. É maravilhoso. A abundância, a prosperidade, a intuição podem andar de mãos dadas. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo explicativo com uma técnica de manifestação da realidade, que é uma técnica antiga, que eu utilizo sempre e vibro sempre. Muitas pessoas que estão aqui já estão participando, né? E também participando de outras técnicas, tem várias técnicas, mas hoje especificamente essa da manifestação da realidade é muito legal, porque ela pode entrar em conjunto com essa técnica da escrita. Você escreve, você verbaliza e você faz um exercício bioenergético que eu proponho para você sintetizar isso no momento presente. Tem trazido resultados muito interessantes para as pessoas que estão fazendo. Eu vou deixar uma explicação dela aqui na descrição, para que você ouça a explicação e a partir da explicação você possa acessar a técnica. Certinho, pessoal? Então é isso. Passamos aqui um bom conteúdo, passamos um bom momento juntos aqui, que as melhores energias cheguem a cada um que está assistindo, que você deixe o teu like, que você compartilhe, que você escreva seu comentário positivo e que você volte aqui muitas vezes para que possamos bater esse papo interessante. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!